Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede de Aracaju, Sergipe, Rafael Viana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui com você. E o prazer é meu também, Rafael. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a comunicação não violenta sob a ótica da filosofia. Naturalmente não vamos esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas, longe disso. Vamos conversar, refletir e que cada um de nós possa, na sua medida, extrair ideias úteis, práticas e vivenciais. O tema é bastante rico, profundo e muito importante para o momento em que estamos vivendo. Nós falamos de uma comunicação não violenta, não só do ponto de vista psicológico ou emocional, como costumamos dizer, mas do ponto de vista humano. Gostaria que você falasse da importância desse tema, o que ele significa, isso de forma sintética, para começarmos a nossa conversa de hoje. Olha, Danilo, eu sinto assim que um dos grandes problemas que a gente tem no mundo hoje é a dificuldade que nós temos de enxergar o mundo e a vida através do ponto de vista alheio. E por essa nossa falta de, às vezes, treinamento e capacidade de desenvolver essa virtude da empatia, né, que nos permite sentir a dor do outro, perceber a dor do outro, muitas vezes estamos altamente inclinados a apenas colocar as nossas necessidades ou o que está mais urgente ali para a gente de uma forma muito direta, sem um devido cuidado, né? E isso acaba sendo uma fonte de muitos conflitos, muitos problemas de relação. Então, uma das coisas que eu entendo que podem melhorar as relações humanas é justamente essa capacidade de você se comunicar melhor, você conseguir transmitir com mais clareza o que você necessita, levando em consideração também o que o outro sente. Então, eu acho que isso é fundamental numa comunicação. Observando atentamente o que você falava, você trouxe inúmeros exemplos práticos, e esse saber falar implica também saber ouvir. Quando a gente sabe ouvir, a gente sabe entender no coração e sabe expressar, ou melhor, essa capacidade de expressão através de ouvir bem o que as pessoas estão falando. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa comunicação não violenta, do ponto de vista cotidiano, das experiências práticas que a gente tem, e também quais são os seus pilares. Uma reflexão que me veio agora, às vezes a gente pensa que uma pessoa que fala tranquilamente, ela tem uma comunicação não violenta. Isso é muito mais sutil, muito mais profundo e complexo. Às vezes a gente pensa na violência só de forma física, do ponto de vista concreto da ação. E não, há pessoas que têm uma manipulação e uma sutileza na linguagem que também é violenta, porque isso nos fere internamente. Às vezes eu posso ter uma fala sutil, mas com manipulações, com más intenções, com distorções da verdade, e por essa razão eu gostaria que você explanasse mais a respeito dessas questões que eu acabei de mencionar. Acho que não tem como falar sobre comunicação não violenta sem falar daquele que criou esse método de comunicação e que o popularizou, né, que é o Marshall Rosenberg. Ele traz, né, através do seu trabalho como psicólogo e estudo do comportamento humano, um estudo sobre a virtude da empatia, ele se aprofunda bastante nisso, né? E ele desenvolve toda uma metodologia de comunicação que ele veio a chamar de comunicação não violenta, né? E quais são os pilares, né, dessa comunicação, dessa forma de comunicação? Muito antes de ser algo que visa atingir os seus objetivos, ou conquistar aquilo que você deseja que a pessoa faça por você, ela se sustenta na compaixão, na empatia e na conexão humana. Ou seja, você realmente só vai se comunicar de forma não violenta de fato quando fala, se importa com quem ouve, de maneira muito profunda, né? Então, a compaixão, ela nos ajuda a perceber o que o outro está sentindo, nos ajuda a tolerar um pouco as diferenças, tolerar um pouco às vezes a falta de capacidade que a outra pessoa tem de se comunicar,
né, os defeitos que o outro tem, e isso, como base, se torna fundamental para que na nossa comunicação a gente não faça nenhum tipo de presunção ou crítica que vai, em última instância, bloquear o nosso canal de comunicação com o outro, né? Então, essa conexão humana que a gente pode ter na comunicação, ela só se dá quando de fato a gente se importa pelo outro. Antes de pensar em qualquer coisa no sentido de objetivos alcançados, de conseguir o que você quer na conversa, muito antes disso a gente tem que se importar com outro ser humano. Eu acho que isso seria talvez a base do que esse método nos ensina. Um outro aspecto que a comunicação não violenta desenvolve é da compreensão mútua, né? Porque muitas vezes a gente sabe falar, porém a gente não sabe ouvir. E algumas das bases, né, do que o método da comunicação não violenta ensina passa por todo um caminho que você vai trilhar para que a sua ideia, a sua necessidade, ela chegue até o outro de uma forma clara, mas também que você consiga, às vezes, até de uma pessoa que não se comunica muito bem, conseguir interpretar nas entrelinhas o que ela realmente precisa, né? Então isso vai gerar uma compreensão mútua e naturalmente vai gerar um respeito da outra pessoa por você, porque ela vai perceber, ela vai sentir que você realmente se importa. E isso rompe barreiras de comunicação, isso facilita a nossa resolução de conflitos que eventualmente a gente tenha, seja no ambiente de trabalho ou nas relações conjugais ou relações com nossa família em geral, né? Muitas barreiras que se criam nas relações, elas vêm justamente pela nossa falta de capacidade de se expressar honestamente, de se importar com o que o outro, enfim, sente, né? Eu poderia dizer que a comunicação não violenta, ela visa ser uma linguagem do coração, né? Antes de ser uma técnica de comunicação, eu acho que é muito mais um modo de ser e um modo de se relacionar para que as suas necessidades elas sejam atendidas sem que você precise recorrer à violência por conta disso. Reforçando ainda mais essa ideia do saber ouvir que você trouxe, há um livro que eu li, muito especial, chamado Manu, a Menina que Sabia Ouvir, é do Michael Ende, o mesmo autor da História Sem Fim. Eu já devo ter citado aqui nos podcasts, mas nunca é demais repetir e reforçar esses bons exemplos. O autor começa dizendo que a Manu não tinha grandes poderes, ou que ela não tinha poderes mirabolantes. O fato é que ele dizia que ela tinha algo muito simples, profundo e que nós muitas das vezes nos esquecemos, algo mais ou menos nesse sentido. Ele diz que Manu tinha o poder de saber ouvir, e aquilo me marcou profundamente porque me ensinou a aprender a ouvir as pessoas. E mais adiante eu acabei lendo um artigo da nossa antiga diretora, já falecida, a professora Adele Steinberg, que se chama Saber Ouvir. E ela vai falar profundamente das mesmas coisas que o Michael Ende fala, com tanta amplitude que me fez refletir ainda mais sobre esse tema. E isso é muito importante porque me remete às antigas culturas e civilizações. Hoje, nós temos uma visão muito rasa e muito desumana dessa ideia de vítima e predador, achando que um ou outro é correto. Na verdade, nenhum e nem o outro deveria ser correto. Nós deveríamos nos colocar numa postura humana. E as antigas civilizações, através de um processo formativo, ensinavam esses processos também, que levavam a uma comunicação mais humana, naturalmente incentivada desde um processo pedagógico, formativo, humano, que levava a esse processo de uma comunicação humana, efetivamente falando, uma comunicação não violenta. Gostaria que você falasse um pouco sobre essas ideias também. Tá bom, eu acho assim que a gente tem muitos grandes referenciais de civilizações, né? Aqui na Nova Acrópole a gente estuda bastante sobre isso. Eu acho que um ponto fundamental, né, que se tinha, né, em civilizações em períodos áureos, né, era que as pessoas elas tinham uma oportunidade de, desde o berço, de terem uma formação, ou seja, uma educação formativa que tira elas de uma condição de muitas vezes bestialidade ou de superficialidade que nos leva às vezes aos conflitos que a gente tem hoje em dia, né? Então a civilização egípcia, a civilização grega, a civilização romana e entre várias outras tiveram seus períodos áureos e certamente uma capacidade de comunicação muito grande, porque eles tinham o que a gente
conhece hoje e estuda hoje isso como a formação do caráter, né? O que é a formação do caráter? É a nossa capacidade de pegar essa nossa forma bruta, digamos assim, de constituição humana e burilar ela, trabalhar ela de tal forma que ela possa expressar a sua mais elevada qualidade em termos de refinamento, tanto do nosso comportamento quanto da nossa fala, né? Então eu acredito que esse referencial de comunicação profunda, empática, que nós temos nessas grandes civilizações, certamente se dá em função da importância que os estados davam para o processo de formação humana e de tirar ele dessa condição de simplesmente se interessar pelos seus próprios interesses ou necessidades particulares e entenderem a necessidade e a importância de se interessar também pelas coisas que dizem respeito a todos, né? Ou seja, aquilo que é público. Então, eu acredito que esses grandes referenciais de comunicação que a gente tem do passado se dão principalmente por essas características. Dentre esses povos que você mencionou, eu me lembrei agora dos povos romanos antigos. O professor Michel Echenique, o fundador da Nova Acrópole aqui do Brasil, ele, em algum dos seus livros, salvo engano, na sua obra Reflexões sobre Mundos, Homens e Mistérios, ou em alguma palestra que ele deu, ele menciona que famílias romanas chegavam a ter mais de 10, 15, 20 mil pessoas dentro dessa família. Ou seja, ele não falava naturalmente que de uma família de sangue, mas de uma família que tinha laços fraternos e que era dado através de uma educação, de uma mentalidade. E hoje nós temos, de um modo geral, a mentalidade de um núcleo familiar apenas como pai, mãe e irmãos. E às vezes nem isso, ou seja, reflexões que a gente precisa ter sobre o momento em que estamos vivendo e os vínculos também. Os romanos, em seu momento áureo, ou seja, no seu momento mais esplendoroso de um auge civilizatório, porque Roma, como outras sociedades e civilizações, também tiveram seus momentos de declínio, como esse que nós vivemos hoje e que nos custa aceitar que estamos nesse momento de declínio. Em suma, gostaria que você falasse dessa construção, dessa edificação que começa dentro de nós, desse processo de concórdia, para que nós possamos em algum momento vislumbrá-lo e vivê-lo de alguma forma, como também nos ensinaram os romanos em seu período mais esplendoroso. Maravilha. Olha, Danilo, acho que para falar sobre concórdia, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho antes, né, sobre outros graus de relação que a gente precisa cultivar, né, antes de desenvolver a concórdia, que é uma virtude, assim, muito grande, né, muito elevada. E Platão falava um pouco sobre isso. Ele falava que antes de se desenvolver concórdia, é necessário que primeiro você tenha tolerância, né? Ou seja, primeiro você precisa ter essa capacidade de tolerar aquele que é diferente de você, aquele que, porventura, não coadune das mesmas ideias no primeiro momento, ou que tenha uma religião diferente da tua, ou que se comporte de uma forma que te incomoda por algum motivo, né? E isso ser como se fosse algo muito natural para nós, né? Eu acho que a gente deveria ser tolerante com os erros alheios, inclusive, porque nós também erramos. Eu acho que isso é a base de tudo. E aí, uma vez que a gente tem essa capacidade de tolerar, eu acho que a gente pode desenvolver outro grau de requinte na nossa relação humana, que é justamente a nossa capacidade de convivência. Ou seja, convivência seria a nossa capacidade de viver e deixar viver. Ou seja, que nós saibamos que temos necessidades, mas que o outro também tem, e que eu não preciso forçar que o outro ele pense e haja do meu jeito, e eu também tenho que entender que eu não vou necessariamente agir do mesmo jeito que o outro. Eu sou uma pessoa, o outro é outra pessoa, e nós, sendo diferentes, podemos trabalhar juntos em prol de algo maior do que nós dois, né? Eu acho que convivência tem muito a ver com isso. E esse grau da concórdia, né, eu acho que sela essa sequência de virtudes, porque basicamente eu entendo isso como a união de coração com coração, ou seja, a capacidade que dois seres humanos têm, ou que um grupo de seres humanos tem, de ter
tão refinamento na relação que eles permitem que as coisas sejam ditas sem necessariamente você precisar de palavras para dizer, porque você já sente no coração do outro aquilo que ele precisa e vice-versa, né? Eu acho que isso é um grau de requinte muito grande e que vai nos custar muito a cultivar na nossa sociedade, mas eu considero que é algo que vale muito a pena, né, para que a gente possa ter uma sociedade mais fraterna, mais humana, e que os nossos antigos antepassados das civilizações, esses períodos áureos, né, nos deram tantos exemplos, né, desse tipo de relação. Quando a gente estuda filosofia e vai trazer um paralelo em relação ao que o Marshall Rosenberg traz, esse grande psicólogo que, sem sombra de dúvidas, era também um filósofo, ao trazer essa ideia de uma comunicação não violenta, nos ensina muito sobre aspectos bem pontuais do que significa, ou seja, um passo a passo. Embora você já tenha falado lá atrás algumas dessas questões, especificamente eu gostaria que você falasse dos 4 pontos que ele aborda e como a gente pode refletir sobre isso do ponto de vista também da filosofia para entender melhor e, sobretudo, aplicar em alguma medida nas nossas experiências diárias, no nosso trabalho, na nossa família, na escola. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Assim, a gente tem 4 pilares principais da comunicação não violenta que são, assim, que basicamente resumem toda a metodologia. Então eu vou tentar ser bem sintético, porque na verdade cada um desses pilares poderia se estender por muitas horas aqui falando, porque são bastante profundos, né? Mas em termos sintéticos, eu acho que esses 4 pilares são os seguintes: observação, sentimento, necessidade e pedido. Certo? Então, eu vou começar falando sobre cada um desses pilares e com isso talvez a gente consiga entender como é essa comunicação não violenta, né? O pilar da observação é basicamente o seguinte: muitas vezes a gente faz julgamentos a respeito de algo com base em poucas informações ou fazemos inferências a respeito do que o outro está pensando ou do que o outro está sentindo, sendo que, na verdade, isso nos leva a muitos equívocos. É muito mais fácil a gente se equivocar a respeito de que o outro está sentindo do que a gente ter certeza do que o outro está sentindo ou pensando. Nós não temos como saber o que está acontecendo do outro lado, lá dentro do coração do outro, num primeiro momento. Então, um primeiro passo é observar objetivamente as coisas. Então, por exemplo, se eu me incomodo com o fato de que, sei lá, minha esposa coloca a toalha em cima da cama e isso me incomoda, eu não vou falar para ela, você sempre coloca a toalha em cima da cama, porque pode não ser uma verdade, pode ser que às vezes ela não coloque, né? E quando eu falo você sempre faz isso não é uma observação, isso aí é uma fala da minha percepção que está equivocada, não é sempre, bom, às vezes, ou ontem ela colocou. Então, talvez eu poderia colocar, olha, ontem você colocou a sua toalha na cama, né? Isso é uma observação bem objetiva. E por que isso é importante? Porque quando você faz uma observação objetiva, você não fecha do outro lado a comunicação, porque a pessoa ela vai poder constatar que de fato aquilo realmente aconteceu. Você fala algo bem direto e simples, né? Então esse é o primeiro pilar. Depois vem o pilar do sentimento, né? O sentimento é como é que isso te faz sentir? Porque isso faz parte do estudo do Marshall Rosenberg. Ele fala que o que a gente sente e quando você revela o que você sente para o outro, isso abre um canal de empatia que é sem igual, né? O outro ele vai começar a perceber que você mostrou ali o quanto aquilo está impactando você emocionalmente, o quanto isso te faz sentir às vezes mal, né? E é importante que o outro saiba disso. E uma das coisas que ele frisa muito é que você aprenda ou desenvolva o seu vocabulário para você expressar precisamente o que você está sentindo, né? Você está se sentindo frustrado ou angustiado, né? Então é importante que você faça a observação e em seguida mostre como isso te faz sentir. Um terceiro passo, então, beleza, a gente não vai ficar aqui se sentindo mal, então, né? A gente precisa resolver o problema. Mas
por que que isso me faz sentir assim? Então, um terceiro passo seria mostrar quais são as nossas necessidades que nós temos, né? E que diante de um elemento que nos incomoda, eu preciso mostrar, olha, isso me incomoda porque eu tenho necessidade de tal coisa. Então, por exemplo, nesse exemplo da toalha aqui, eu observo, olha, eu observei que ontem você colocou a toalha na cama. E isso me faz sentir frustrado. Essa é o sentimento, né? E aí, por que que eu me sinto assim? Aí vem a necessidade. Porque eu tenho a necessidade de ordem e, enfim, limpeza no meu quarto, certo? Ou no nosso quarto. Então, isso é uma necessidade sua que você expressa tranquilamente, não precisa ser agressivo, não precisa criticar nem apontar, mas isso é fundamental que você expresse, porque você precisa ser verdadeiro e mostrar que, como aquilo te incomoda. E por fim vem o pedido, que é basicamente, então, o que que você gostaria que acontecesse, né? Só que é importante não ser genérico no seu pedido, né? Porque se você for genérico, você pode, digamos assim, arriscar não deixar claro o que você necessita. E isso é um problema, porque pode ser que a outra pessoa ela continue fazendo algo que você não gosta e você não resolveu o problema. Então tem que ser bem específico. Por exemplo, você poderia colocar a sua toalha no varal sempre que você sair do banho? Isso é um pedido bem objetivo, né? Então, olha como é diferente você chegar para a pessoa e falar assim: olha, você sempre deixa a toalha na cama, não faça isso de novo, tá? A pessoa se sente ameaçada, se sente criticada e tal, e aí já, às vezes, já ativam a necessidade de se defender, né? É muito diferente de, poxa, eu notei que você colocou a toalha ontem na cama, isso me deixa frustrado, porque eu tenho necessidade de ordem e organização. Você poderia colocar toda vez que você sai do banho no varal? Olha como isso é mais cortês, é mais humano, né? E expõe a sua dor, a sua necessidade de uma forma muito clara e não deixa margem para interpretações equivocadas ou para, enfim, críticas ou a pessoa poder se fechar a você, né? Eu acho que essa questão de a pessoa fechar as portas do coração e não deixar você passar mais, né? E aí a comunicação ela está interrompida e você não consegue mais recuperar aquilo ali, né? Então, em síntese, Danilo, eu acho que isso resume o método de uma forma bem simplificada, né? Óbvio que tem várias ramificações, mas é mais ou menos por aí. Lá no começo do podcast, você citou o termo formação humana, que era o que ensinavam essas grandes civilizações antigas, gregos, romanos, os povos astecas, maias, ou seja, o ser humano não nasce pronto, a gente precisa de uma educação para entender como é a vida, como são as nossas relações com as pessoas, como melhorá-las, o que significam as experiências humanas, o que elas nos querem dizer. E essa comunicação não violenta, ela começa com o entendimento do que nós somos enquanto seres humanos. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses exemplos cotidianos, ou seja, da importância da filosofia e do que significa essa formação humana para que a gente aprenda a conviver. Por exemplo, se eu não me conheço e não sei o que é o meu astral, o meu elemento emocional, eu, em algum momento de descontrole, por desconhecer esse elemento que há em mim, eu posso ser violento com alguém, verbalmente ou fisicamente. Agora, se eu tenho uma educação que me leve a essa reflexão, não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista mental, do ponto de vista físico e de tudo aquilo do que nós somos compostos, certamente eu vou buscar cada vez mais harmonia, não só dentro de mim, mas também com as pessoas com quem convivo e com as pessoas de um modo geral. Dentro da minha casa, na faculdade, no trânsito, em qualquer lugar que eu esteja, eu conscientemente vou aplicar um pouco disso. Ou seja, gostaria que você, na sua mensagem final, falasse um pouco desse processo filosófico de entendimento humano do que nós somos para que essa comunicação não violenta e ações não violentas aconteçam cada vez mais entre nós. Então, para te responder, eu lembrei assim agora do Sêneca, que ele fala num livro que ele escreve sobre a ira, que uma das coisas que a gente às vezes se pega é no que ele chama da percepção de injúria, né?
que basicamente é a nossa suscetibilidade, né? Por exemplo, do nosso ponto de vista, quando alguém nos comunica algo, e às vezes a pessoa até falou tranquilo, né? Mas quando você não está predisposto a ouvir o que o outro tem a dizer e a necessidade do outro, você às vezes percebe aquilo como uma injúria ou como se fosse um ataque direto a você. E isso nos leva muitas vezes a sentir dores ou incômodos na relação que nada tem a ver com o que realmente aconteceu ali, né? Então a nossa própria fantasia nos leva a caminhos muito equivocados na nossa interpretação, né? Então acho que uma chave super importante para que a gente possa se comunicar bem com os demais é entender como é que a comunicação chega em mim, como é que eu lido com isso, porque às vezes se eu trabalho muito bem essa capacidade de ouvir, de receber algo que me foi dito, seja uma crítica ou seja um pedido ou uma necessidade de alguém, eu vou, com base no que eu sinto, perceber que, na verdade, eu tenho que ter um cuidado muito grande também no que eu vou falar para o outro, né? No que eu vou me direcionar para o outro, para que eu possa me conectar com os sentimentos e necessidades do outro de fato, né? E para que na hora que eu vou falar, eu faça pedidos claros, concretos e positivos, né? Sem necessariamente ficar apertando ali, apontando algum defeito do outro ou direcionando para algum tipo de crítica mais genérica que vai fechar as portas do coração do outro. Então, eu entendo que se nós tivermos essa capacidade de ouvir e de comunicar, a gente vai ter relações humanas muito mais ricas, muito mais compassivas, muito mais profundas e que nos permitem evoluir enquanto sociedade, né, e nos permitem evoluir enquanto humanidade, que eu acredito que um dos grandes objetivos da filosofia, né, que nós possamos evoluir em conjunto. E entendo que a comunicação ela é uma chave importantíssima para isso. Com certeza, Rafael. Dessa maneira, encerramos a nossa conversa desse podcast de hoje. Lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Foi um prazer estar aqui com você. Até mais. Até a próxima. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonín Dvorak e chama-se Sinfonia do Novo Mundo.